Que a graça, a paz e o conhecimento de Cristo Jesus nos sejam multiplicados nessa noite. Seja bem-vindo nesse podcast, mais um podcast da glória de Jesus. Que o nome dele seja engrandecido aqui nessa noite, seja conhecido e intuito no nosso coração é fazer o nome do Senhor notório, o seu evangelho conhecido. Paulo diz que nós somos a carta que o mundo não leu. Então, ao olharem para nós, eles podem ver o que Jesus está escrevendo, né? A história de Jesus sendo escrita em nós. O intuito desse podcast é fazer isso. O mesmo Jesus que fez a obra lá atrás, há 2000 anos atrás, ele continua fazendo. Só que agora ele não escreve mais em tábuas de pedra, nem em folhas de papiro. Ele está escrevendo em pedras vivas, em corações. Então, o intuito do nosso coração aqui é compartilhar o que o Senhor está fazendo na vida da gente, né? Então, aqui eu tenho o privilégio nessa noite do irmão Marcelo e da irmã Helena. Amém. Nós vamos crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus aqui. Mas que você esteja divulgando também esse podcast. Se for possível para você, coloque aí o nome do lugar que você está vendo esse podcast também, para mim saber onde ele está chegando. E divulguem também. O Senhor disse que ao que os pés dos ouvidos vocês ouvem, compartilhem de cima dos telhados. Então, enquanto nós vamos compartilhando o Evangelho aqui, esteja divulgando aí, compartilhando nas suas redes sociais. Se você não quiser fazer agora, faça depois que esse podcast terminar. Mas faça, amém, querido? Não seja tímido, não. Os tímidos não herdam o reino. Verdade. E depois nós vamos estar migrando para o YouTube. Eu tenho falado sobre isso. Aqui está sendo uma divulgação no Face. Então se inscreva no canal MP Podcast, lá no YouTube, porque senão você vai ficar por fora do que está acontecendo aqui. Tá bom? Nós vamos migrar para lá. Aqui é só divulgação. Amém? Que o Senhor abençoe a sua vida, a sua casa, em nome de Jesus. Boa noite, irmã Helena. Como é que a senhora está? Boa noite, bem, graças a Deus. Nervosa? Suando? Não, Porque é normal, né? normal. Quando se fala de Deus, da palavra do Senhor, há um nervosismo. Porque nós somos falhos, carne, né? Mas bem, graças a Deus. É uma honra para mim. Deixar um reminho. Mas tem lugar para melhorar aí? Com certeza. Marcelo, como é que você está? Bem, graças a Deus, né? Ele está aqui nessa noite, poder também falar algo da parte de Deus, né? Isso é muito importante, né? A gente ter esse privilégio de poder abrir nossa boca e exaltar o nome de Deus, né? Para mim, estou tranquilo. Amém. Respondo aquilo que o Espírito Santo colocar no meu coração. Vocês são de que igreja? Cristã renovada. Pastor, é presbítero, né? O pastor João Pastor do Ponto, João. mas aqui a congregação é o presbítero Adival O presbítero Davi, né? e presbítero Davi. Que o Senhor abençoe a vida de vocês, né? Derrame capacitação sobre a vida de vocês para cuidar do rebanho. Que não é fácil, não. Não é. Eu digo que o pastor só tem horário para acordar. Dormir não sabe, comer também não tem. Mas É verdade. né? O apóstolo Paulo ele diz que o combate é bom. Termina sozinho, né? O homem que ganhou 95% no mundo antigo, É verdade. terminou fazendo uma carta para Timóteo, pedindo que Timóteo viesse visitar, porque ninguém foi visitar. Mas o combate é bom, vale a pena. Ele diz, né, combati o bom combate. Quer dizer, todas as coisas que ele passou, bom. Bom. Ele disse que era Glória a bom. Jesus. Ei, é bom. Disse que era Combate. bom. E nós sabemos que tudo que ele passou, né? Nós lemos e um sofrimento, e Jesus falou com ele. Irá sofrer pelo Evangelho, por minha causa. E ele disse que foi o bom combate. Um bom combate. Eu vi uma vez uma pregação do Benihim. Eu acho que era esse o tema. Tem um livro e tem uma pregação dele. E o tema é o seguinte: o peso da unção. Poxa, Aí ele começou a compartilhar e falava assim que se eu soubesse que ser pastor, avivalista, né, que ele é um avivalista, fosse esse preço, eu diria não. Só que eu cheguei no ponto que não tem como retroceder. Aí Paulo ele fala isso, Paulo falou assim, eu sou escravo de Cristo, ou seja, não tem mais. não tem mais. Então assim, mas é muito bom. E ele falou assim, mas pergunte para mim se eu quero. Porque eu posso até querer, mas isso que me impulsiona, que me impulsa, é muito maior do que eu. É verdade. É muito mais. E isso é Cristo, irmão. Isso é Cristo. Porque o nosso querer é carne, né? Eu não quero. Mas o que nos impulsiona é o Espírito Santo. Sim. Sim.
eu digo que, e isso é para todos, né? É para todos. Nós temos que chegar a um ponto que o Evangelho e o Marcelo seja algo só. A única coisa. Né? De forma que o pensar, o falar, o agir, o se comportar seja o Evangelho. Você olha para ele com uma cara assim, que seria Cristo. É verdade. Né? Então, assim, ao ponto de sermos um. Não sabia onde está, como diz Hebreus, né? A espada faz divisão entre juntas e medulas, entre espírito e alma. Se você for perguntar para qualquer teólogo aonde está a divisão do espírito para a alma, ninguém vai saber responder. Ele fala assim, mas a palavra sabe. A palavra sabe. A palavra sabe. Ela faz a divisão, Glória a né? Jesus. Ela faz a divisão. Medula, alma. Meu Deus. Glória a Jesus. É interessante que a palavra diz no começo, Gênesis, né? A origem. A primeira coisa, a primeira menção do Senhor é o Senhor fazendo algo, que é a luz, né? Em meio às trevas. E depois disso ele separa. Então, antes do Senhor unir o homem e a mulher, céu e terra, ele separa luz e trevas. Verdade. Né? Então, a primeira ordem do Senhor é dividir. Então, tem coisas que o Senhor divide e tem coisas que o Senhor une. E hoje nessa noite vamos falar um pouquinho sobre a união de vocês dois e do Senhor, né? No meio de vocês dois aqui. Então, eu separei um versículo aqui, eu quero ler ele. E exatamente nós conversávamos em off, né, na casa da senhora, um pouco sobre o seu testemunho. E essa palavra saltou o meu espírito aqui, olha que coisa tremenda. Porque é isso, eu acho que na vida de todo mundo. Provérbios 19, 21 diz assim: muitos são os planos no coração do homem, Sim. mas o propósito do Eterno há de prevalecer. Sim. Então nós fazemos muitos planos, né? Muitos. Mas o do Senhor prevalece. E que bom que os dele prevalecem. É verdade. Né? Que bom que somos vencidos por ele. Então assim, a gente sempre começa o nosso podcast aqui. Todo ser humano ele precisa, chega um dia, todo ser humano precisa de socorro espiritual. Verdade. Mas como nós começávamos em off, às vezes vivemos indiferente a isso. Mas chega um momento, um dia, é uma situação, é uma necessidade de um milagre, de uma intervenção, ou de um vazio existencial. Enfim, chega um momento que o ser humano precisa, cara, eu preciso de algo a mais. É verdade. E existe algo a mais. Existe algo a mais. Começar pela senhora, né? Como foi esse desejo, ou essa sensibilidade, ou esse toque? Sim, no início, eu vou começar assim um pouquinho antes, Boa. Com vontade. né? Quando eu era bem mais jovem, né? Eu ainda não conhecia o meu esposo e eu trabalhava em vários lugares que fazia seguros de vida. Mas eu vou focar assim, nos pontos importantes do que aconteceu para eu chegar à minha conversão. E eu estava trabalhando na Petrobras e às vezes nós pensamos que Deus só fala com o convertido, quem é batizado, quem vai à igreja, né? Que eu faço, eu oro, falo em mistério e Deus só fala, não. Que Deus não fala com o ímpio, Deus fala com quer, quando Ele quer, como Ele quer, do jeito que Ele quer. Não importa as consequências, mas Ele faz do jeito que Ele quer. E eu me lembro muito bem que eu estava trabalhando, isso lá na Petrobras, era no Caju, e a esposa do superintendente da Petrobras, na época, nós éramos muito amigas. E nós estávamos na hora do almoço, ela falou assim para mim: Helena, eu não estou me sentindo bem, eu conheço uma senhora, o nome dela é Penha e ela mora na Penha, perto de Caju. Coincidência. Né, coincidência. E eu falei assim, tá bom, nós vamos sim. Sendo que eu já era uma seguidora de igreja, eu ia à igreja desde 15 anos. Nunca me converti. Sempre ouvia falar. Mas é aquilo que eu falei, Deus faz o que quer, na hora que Ele quer. Na hora que Ele quer. E eu disse para ela assim, vamos sim. E fomos. Chegamos na casa dessa senhora, eu me lembro que tinha um sofá assim na sala, nós entramos, ela cumprimentou, e ela tinha um salão, né, de oração,
que ela fazia oração, ela dava um culto, né, na casa dela. Então eu sentei e ela chamou essa minha amiga. Chamou a minha amiga para ir falar com ela. Aí ficaram lá um tempo, alguns minutos, meia hora, 40 minutos. E depois ela saiu, ela me olhou assim, sentada. Aí ela falou assim, eu posso falar com você? Eu falei, pode. Aceita uma oração? Eu falei, aceito. Ela falou assim, estende as suas mãos. E eu estendi as minhas mãos. E ela disse assim, eu vejo muita inveja. Eu falei, meu Deus, inveja? Eu trabalho pra caramba, sabe? Inveja do quê? Inveja do quê? Enfim. Mas eu fiquei ouvindo o que ela tinha para falar. E ela disse assim para mim, ajoelha, que eu vou orar. Você quer oração? Eu falei, quero oração. E ela começou a orar, orando. Eu nem ouvia o que ela orava, eu não me lembro, na realidade, como ela orava. E depois que ela segurou a minha mão, ela abriu de novo as minhas mãos e disse assim para mim, você vai se casar, será muito feliz e é um homem branco. Eu falei, meu Deus, por que esse detalhe? Eu não sei por que esse detalhe especificou. Carioca não é, né? Queimada. Não, eu era queimada de sol, né? Então, praísta quase todos os dias, né? Então, ela falou, tá bom. Só que passou alguns anos, eu não me lembro assim exatamente quantos anos se passaram. E uma vizinha falou assim, eu vou me casar. Eu estou em Petrópolis, vou me casar. Aí eu falei assim, eu não vou poder ir não, porque eu cheguei de viagem, que eu viajava. E eu ainda nem desarrumei as minhas malas e eu não posso ir em Petrópolis. Ela falou assim, não, por favor, você vem, porque eu preciso de uma testemunha do meu casamento e estou contando contigo. Falei, tá bom. Veio eu para Petrópolis. Chegando, eu estou adiantando, velho, o negócio, né? Ia chegando em Petrópolis, disse no dia do casamento, nós fomos ao casamento, o casamento foi de manhã, e quando foi depois do almoço, aí começou a chegar o pessoal para cumprimentar os noivos e tal. E eu sentada no sofá, vi um rapaz encostado num canto, de óculos azul, bermuda, bonitão, garotão. E detalhe que essa dona falou que eu me esqueci. Ela me disse que esse homem seria mais novo do que eu. O homem que eu ia casar. Gente, ela foi detalhista, assim, Senhor. Detalhes. Desse jeito. Jesus. Deus é detalhista. Jesus é detalhe. Para ele tudo é um detalhe. Então, o que aconteceu? Eu vi um rapaz encostado assim no carro, de bermuda cinza, uma camiseta cor de abóbora, da cor dessa... Fashion, óculos azulzinho, clarinho. Mas só olhei assim, não dei muita atenção não, porque eu tinha o meu coração muito endurecido a esse respeito, em relação a isso. Decepções, desgostos e tal. Então eu nunca me preocupei com isso não. Agora eu não vou me preocupar, olhei assim e tal. Só que ele, quando eu fiz, ele veio e pediu água para a dona da casa. Aí a dona da casa falou assim, me faz um favor, serve um copo de água, vai lá na cozinha, dá um copo de água, traz um copo de água para esse amigo do meu marido, é o nosso amigo daqui. Tá bom, não disse nome nem nada e tal. Eu fui à cozinha, saí da sala, fui à cozinha, abri a geladeira, peguei um copo d'água. Quando eu me virei, ele já estava atrás de mim. Quando eu entreguei um copo de água... Agir rápido. Foi uma rapidez impressionante. Quando eu entreguei o copo de água, ele segurou na minha mão. Em vez de ele pegar só o copo d'água, ele segurou o copo com a mão. Apertando a minha mão. E ele, nesse aperto de mão, Deus falou comigo na hora. Glória a Jesus. Deus disse assim, este é o homem com quem você vai se casar. Eu falei, Senhor, na mesma... Sabe aquela conversa íntima entre Deus, sem abrir a boca? Nem olhava. Naquele instante, naqueles segundos assim de conversa, eu falei,
é assim que tu quer, assim será, Senhor. Seja feita a tua vontade. Pronto. Mas você já tinha, a senhora, perdão, já tinha tido uma experiência com o Senhor? Não, ainda era meio que indiferente. Não, indiferente. Uma boa religiosa mesmo. Boa religiosa, ia, não perdia culto, festividade, festas, tudo eu ia com minha cunhada, minha irmã, e faziam festas, estava sempre presente, ia à escola dominical, sempre, desde 15 anos, até virar adulta, sempre. Mas nunca tive esse desejo, ouvia a palavra, sabe, ouvia mesmo, só ouvia, não entrava nada, sabe, o fato de ir à igreja, sabe, o fato de ir e assistir a cultos, eu sou crente, não, irmãos, existe uma conversão, é preciso ter a conversão, tem que nascer de novo, tem que nascer, você tem que ter consciência, porque você precisa, e outra coisa, você precisa deixar algo. Aquilo é arrancado, sabe, de dentro mesmo para fora. Porque, né? Então, o que aconteceu? Então foi combinado, não, nós vamos para o restaurante, vamos comemorar à tarde, à noite, tudo bem. E nós começamos, né? Ele chegou perto e tal, começamos a namorar. Então, mas deixa eu perguntar uma coisa interessante. Por que eu fiz essa pergunta sobre se a senhora tinha essa sensibilidade com a voz do Senhor? Porque foi 2 episódios que a senhora contou, onde o Senhor falou e a senhora quietou de boa. Quando a profetisa falou, né? Sim. Só vai casar com um homem, né? Você Sim. não questionou, a senhora não questionou. Não questionei. E passou anos. Eu não. Então. Só na hora que coloquei a minha mão, que fui entregar água para ele, que ele encostou na minha mão, na hora. Deus falou, não questionei. Não Quer questionei. dizer, tem crente que está 30 anos na igreja, questiona até ontem. Até isso é verdade, verdade. E não entendia. Eu ouvia. Minha cunhada falava do amor de Jesus. Você precisa aceitar Jesus. Se não aceitar, esse não adianta. Tinha meu cunhado, minha irmã, tudo da igreja. Eu ia na igreja, participava de tudo. Mas sabe, o corpo ali presente, mas muito longe da minha mente. Então, a partir daí, começou aquele negócio, namoro, tal, etc. E vai para o Rio, e eu venho para Petrópolis, e ficou aquele negócio. Até um dia que ele chegou e falou para mim, você não quer vir para cá? Eu sei que eu não tenho muitas condições para te dar, mas o pouco que eu tenho eu te ofereço. Eu falei, meu Deus, vou sair de uma empresa grande, trabalhava, a empresa era de seguros, que assessorava a Sul América. Então, trabalhava com a Polícia Militar, com a CETEL, que era a companhia de telefone, com a Petrobras, a Rede Globo. Então, envolvia tudo. Então, nós trabalhávamos, eram vários agenciadores, né? E era escalado várias pessoas. Hoje em dia, para você fazer um seguro, só você pegar o seu celular, ter aquilo ali, pronto, acabou. Já está o seguro pronto. Não, nós na nossa época tinha que andar, bater na porta, ir. Teve uma vez, eu me lembro muito bem, a primeira vez que eu fui, em um batalhão, que o coronel, ele reuniu 300 homens. Eu desse tamanho, 1,5 metro. Eles tiveram que botar alguma coisa alta para eu subir, para falar para aqueles homens. Você vê, sabe? E depois você vai no punho, ficha, nome, endereço, tudo punho. Não tinha nada não. Aí que se levava para a empresa que tinha, mas enfim. Eram essas coisas todas. Então, era muito difícil. E foi quando a dona falou, inveja, eu falei assim, por quê? Trabalha-se tanto, é tão desgastante, era um trabalho desgastante. Mas tudo tem um propósito de Deus. Hoje eu vejo, quando eu olho assim lá atrás, aí eu falei, Senhor, tu sabe todas as coisas. É o momento exato. Então começamos aquele negócio do namoro e tal, etc. E vim morar aqui com ele. Só que aquele negócio que eu falei com você, depois de uns 2 anos, mais ou menos, 1 ano,
um ano e pouco, aí começou a história. Ele bebia, jogava, chegava de madrugada em casa, entendeu? E aquilo parece que Deus já começou, sabe, me apertar, a querer abrir o leque, entende? Começou a abrir o leque e foi aquilo que eu te falei. Aquela mulher, quando chegou para Elias, né? Quando ela veio falar que o filho estava morto, Deus não revelou, não. Diz a palavra que ele ficou em silêncio. Mas Deus, quando ela chegou e expôs, ele falou assim, mas Deus não falou nada comigo. Foi exatamente assim comigo. Deus não falou. Ele fechou. Mas só depois de um ano e pouco, ele começou a mostrar quem era. Porque se ele falasse isso antes, com certeza eu ia retroceder. Eu não ia nem olhar. Não ia acontecer. Não ia. Sabe? Mas Deus é propósito. Deus tem propósito. E é no momento exato. O Senhor lhe disse que o que eu faço agora vocês não compreendem, não compreenderão mais tarde. Porque eu vejo, pelo que a senhora está contando, né? O Senhor usando situações para curar a senhora também. Sim, né? Com certeza. Para curar a senhora. Com certeza. Eu quero falar para você que está em casa aí também, que o Senhor está ardendo no meu coração aqui, queridos. Nós não precisamos depender de entendimento para obedecer ao Senhor. É verdade. Né? E nem de entendimento, nem do que vemos. É verdade. Às vezes o Senhor nos faz uma promessa e nós criamos um mapa, entende? Sim. Então o Senhor falou que vai me levar até tal lugar, então tem que ser assim. Aí você começa. Tem que ser assim. Aí quando as coisas aparentemente começam a fugir, por isso que o texto foi lido aqui. Eu faço muitos planos, mas o propósito do Senhor prevalece sobre eles. Por quê? Porque é um propósito de nossas vidas. Ninguém foi enviado a essa terra a passeio, nem só para procriar. Verdade. Eu cresci porque é interessante quando as pessoas falavam com a senhora assim, a profetisa falava com a senhora, que tem inveja da senhora. Talvez só pensou assim, mas a inveja foi por coisas que a gente tem. Exatamente. Mas não é aí que está a questão. A inveja não é pelo que eu tenho, é por quem eu sou. A inveja é por quem eu sou. Às vezes a pessoa não quer ter o que você tem, ela quer ser você. Né? Ela quer ser você. E tudo isso tem a ver com o propósito. Então o Senhor começa a mexer na nossa estrutura, porque como eu falei, os nossos planos são um, e o propósito do Senhor prevalece. Mas para o propósito do Senhor prevalecer sobre os meus planos, Ele tem que me sacudir. É verdade. E me sacudiu. Me sacudiu. E Ele começou a me sacudir, e eu comecei a apertar Ele. Eu falei, olha a situação, assim. Glória a Jesus. E eu comecei a sentir, já começou a me incomodar, porque Deus incomoda. Porque em Isaías 43, 13, ele diz assim, ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem me impedirá? Então era uma situação, ninguém ia me tirar da situação. Era Deus que ia fazer. Chegou o dia. Chegou a época, era o tempo. Aleluia. Aquele tempo que eu tinha que passar... Chegou o tempo, era aquele tempo que eu tinha que passar. Então foi passando os dias, foi passando meses, e eu naquela situação, eu agradeço a Andréia Moura. Ela morava ali onde mora o Murilo. E ela começou a ver, e eu falava para ela, eu sabia que ela era da igreja, ela, vamos na igreja. E ele dizia, não quero mulher minha na igreja, não gosto de crente. Não quero mulher crente, não quero crente dentro da minha casa. Por isso que eu digo, Deus faz o que quer. Deus é maravilhoso. Então chegou o tempo. Era aquilo que eu tinha que passar. Eu falei, meu Deus, que sofrimento é esse? E bebida, e jogo e tal. E eu falava para ele, começava a falar. Aí quando ele me questionava, eu já tinha Bíblia. Já pegava a Bíblia e falava, ainda não tinha me convertido. Eu comecei aí com a Andréia. Comecei aí com a Andréia e o povo começou a me dar apoio. Vinha me trazer, eu não quero homem nenhum trazendo a minha mulher em casa, porque eu não quero saber de crente. Mas também não buscava. Não, buscava. Não. Bêbado, acelerava na porta da igreja. Como é que é? A hora, olha, era impressionante.
Eu descia, que a gente não tinha um ônibus, todo mundo ouvia isso, a rua, então a igreja inteira. Ele acelerava a moto na porta da igreja. Jesus. Queima, Senhor. Mas, olha, tinha um pastor substituto, eu não me lembro o nome, eu não sei se era Célio, Clélio, eu não me lembro o nome desse pastor. Foi quando ele falou assim, ele chegava, quando o Marcelo chegava lá, que ele acelerava a moto e fazia assim, como é que é? Vim te buscar, mulher minha não vai ficar na igreja não. Aí o pastor descia lá do púlpito, chegava perto de mim e falou assim, filha, a mulher sábia edifica a tua casa, ele é o teu marido. Ele é o teu marido, vai com ele, vai com ele. E eu saía de lá. Olha, só Deus que trazia a gente no escuro, na escuridão, ali, como era o nome do lugar? Benfica, aquelas curvas de Benfica. Era na igreja metodista wesleyana de Benfica. Olha, ele vinha me trazendo de moto, eu não sei como é que se trazer. Deus é que conduzia a moto. Ele bêbado, nem sabia de nada, não sabia nem para onde estava olhando. Às vezes eu descia essa rua chorando, chegava na igreja chorando, o culto começava chorando, ficava chorando e aquilo me apertava. Era um sofrimento, mas eu tinha que passar. Só está resumindo em minutos aqui o que aconteceu em dias, né? Sim, sim. Sofrimentos, aquela angústia, sabe? De noites, sem dormir direito, porque ele não chegava cedo, às vezes chegava 4 horas da manhã, às vezes passava o dia inteiro fora, e aquela jogatina, sabe? E quase todo final de semana, quase não. E o dinheiro dele era para pagar conta de bebida e jogo. Quase não tinha nada para pagar as contas de casa. Nunca passei fome, nunca me deixou passar fome. Mas era aquilo ali apertado, porque o dinheiro dele era um homem, sempre foi um homem trabalhador, desde quando eu conheci, e pelo que ele disse, muito antes disso, porque quando eu cheguei ele já tinha a casa dele pronta, né? Então, o que acontece? E Deus vê tudo. Eu imagino assim, Deus olhando tudo e rindo da situação. Eu falei, calma, isso vai passar. Na hora que chegar o ponto exato, foi aí que eu comecei a sentir, sabe, a pressão. Eu comecei a ser exprimida, mas Deus estava me espremendo. E eu começava a espremer. Eu falei assim, olha, a situação que eu estou não pode ficar, eu preciso me casar, eu não posso ficar assim. E ele dizia que não ia casar, que não ia colocar bombolê na mão dele. Então, bombolê de otário? Era essa expressão exata. Não mostra o dedo aí não mostra o dedo não. Não gosta de crente nem bombolim, tá fazendo o que? Não sei. E já trocou aliança, não sei quantas vezes, que é por causa da roda. E que não gosta, hein? Se gostasse, então... Vai engrossando o bombolim. Se gostasse, fazia coleção, né? Era fininho, aí foi aumentando. Aí, quer dizer, essa daí já é bodas de prata, né? Pra quem não gostava de bombolê... Pra quem não gostava de bombolê, já tá com aliança de bodas de prata. Mas... só Jesus. Só Jesus assim, mesmo. Interessante, só não questionou novamente, porque o Senhor... de novo o Espírito falando sobre questionamento, né? Descansa no Senhor, querido. Descansa no Senhor. O Senhor tem o melhor. E é no tempo. Não é o segundo antes, nem o segundo depois. É no tempo dele. O tempo dele é perfeito. É perfeito. Quantas coisas, nós aqui, acredito, a Anelisa está nos bastidores nos auxiliando aqui. Quantas coisas eu pedi para o Senhor e ele não fez. Exato. E hoje eu glorifico. Exato. E outras que ele fez, mas não foi da minha forma. E nem no meu tempo. E eu falei, Senhor, é o que o Senhor está falando. Isso. É no tempo certo. Eu estou pronto. Não, você acha que está pronto, mas você não está verdade. pronto. Então descansa o coração. As coisas vão vir, né? No tempo certo. Porque o Senhor falou com a senhora por intermédio da profetisa. Não, é um homem branco, não. Beleza. Mais novo do que eu. Mais novo. Só vou te dar algumas peças desse quebra-cabeça. Aí chega aqui em cima. Questionei. Não questionou. Aí depois vem ele pedindo água. Pedindo água. Pedindo água para a samaritana, e a samaritana diz assim. Olha o detalhe importante. Importante. Sabe, são coisas assim, pediu água. Água é o quê? Senhor, louvado seja Jesus. Água é vida. Lavagem. Sabe, limpeza. Sabe, então, ele quando segurou a minha mão, não questionei. Olha só que coisa poderosa. Lembra
o Senhor falou aqui, né, sobre cura, o Senhor estava curando. Da samaritana também, cara. Samaritana também, Jesus, né, pede ela, dá-me de beber. E assim, ela estava curando a samaritana. Né? Ela se tornou uma missionária por ter esse encontro com o Senhor. Mas o Senhor falou, então, veio o cara pedindo água. Aí a senhora falou assim, como pode tu, sendo judeu, pedindo dar de beber uma samaritana? E agora o Senhor lhe dá esse homem. A senhora teve certeza que era ele. Sim. Mas não era. Tem um detalhe aí na promessa que a profetisa fez, que foi que a senhora seria muito feliz. Sim. Mas cadê a felicidade nessa história? Desses anos? Onde Onde estava a felicidade? E a senhora não questionou? Não questionei. Não questionei. E um dia eu estava em casa, né, com esse transtorno todo, ia na igreja, voltava, aquele sofrimento todo, eu estava em casa e era chorar. Eu estava ouvindo uma rádio, era a Rádio Melodia agora, mas eu acho que era a Rádio Brasil antes, eu não me lembro. E, se não me engano, era o pastor César de Andrade que estava pregando. Saudoso César. E quando ele falou, você aí, que está vivendo essa situação, que ainda não aceitou Jesus, aceite o Senhor, porque aí você vai entender, o seu coração vai aliviar, por mais luta que você esteja passando. Mas o seu coração era a felicidade. Porque se eu tivesse Jesus dentro de mim, não importa o que eu passasse. A minha felicidade era com Ele. Ele sabia. Porque Deus, Ele tem poder. Senhor, glória a Jesus. Ele tem poder para mudar a situação. E Ele tem o controle. O que a gente precisa entender. Porque às vezes, Marcelinho, eu falo Marcelinho porque a gente tem uma intimidade, sim, né? Sim. E às vezes a gente encontra em situação que a gente fala assim, eis-me aqui, Senhor, tu me usa como tu quiseres. Só que às vezes Deus fala assim, não, eu não posso te usar do jeito que você está. Eu vou te colocar da maneira que eu quero. E Deus começa a trabalhar nessa pessoa. Começa a querer nos usar. Só que Ele começa a apertar, Aleluia. Começa a passar a escova, tirar os carrapichos, certo? E começa a doer, o que a gente fala? Afasta de mim, Pai, esse cálice eu não quero. Está sofrendo, está doendo demais, eu não quero. Ué, mas Deus não tem o controle? Você não diz com a tua boca, eu não digo com a minha boca, que Deus olha tudo, Ele vê. Deus não pisca, o braço dele não está cruzado. Isso fala em Isaías. O braço dele não está, sabe, cruzado. As mãos estão estendidas, o olho fixo. Aleluia. Os olhos do Senhor estão fixos em nós. E Ele tem controle. Ele tem o controle. Tem dia que a gente pensa assim, eu estou fazendo, eu estou pedindo, já tem tanto tempo. Irmão, presta atenção. Não importa para Deus um tempo, 1 minuto é 1 ano, 10, não importa. Não importa o tempo que você esteja pedindo, eu não sei qual é o seu problema. Aleluia. De repente alguém possa estar passando uma situação igual a minha, de ter um marido que era assim, que seja assim. Olha, não perca a fé em Deus. Deus tem controle. Os olhos de Deus estão fixos e os ouvidos dele atentos. Você pode não abrir a tua boca, como fala no Salmo 139. Ele conhece, ele é onisciente, Aleluia. onipotente, onipresente. Ele pode todas as coisas, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. E ele é contigo. Isso. Ele não te deixa e no momento certo ele vai agir. Então, a situação foi essa. Quando eu falou aquilo para mim, que me tocou, eu caí de joelhos. Quando eu caí de joelhos chorando, falei, Senhor, Tu me perdoa a minha fraqueza, as minhas falhas. Senhor, eu pequei, sou pecadora, eu não mereço, eu não sou digna de Ti. E aquilo, sabe, e as lágrimas foram descendo e foram saindo, e foram saindo. Aí que eu fui entender o que é ter Jesus dentro da gente. Aquela limpeza, sabe? Aleluia. Aquelas lágrimas todas que lavou, saiu. Aí sim, aí eu fui começar a entender meu esposo, porque antes eu questionava. Quando Deus me exprimia, eu exprimia Ele, mas eu ia para a Bíblia. Aí quando o pastor começava a falar comigo, quando ele chegava na porta da igreja, isso foi várias vezes.
Ele chegava lá, como é que é? E tinha um irmão chamado Marquinho. Ele chegava na porta da igreja, não era? Ele batia no ombro dele e falava, quando ele começava a gritar, bora! Você sabe que eu não gosto de crente, mulher minha não vai ser crente. Aí ele chegava nele e falava assim, esse que Jesus quer. Jesus te quer, você que Jesus quer. Jesus. E foi desse jeito. E ele, toda vez que ele chegava lá, que esse Marquinhos estava lá, batia no ombro dele, ria e falava, Jesus te ama, é você que ele quer. É desse jeito. É desse jeito. Porque a gente sabe que a gente não vai permanecer do mesmo jeito. É desse jeito. Por isso que eu disse para você, às vezes a pessoa acha que Deus fala só com quem está lá. Só quem levantou a mão, eu aceito Jesus. O levantar a mão e aceitar Jesus é uma coisa. Agora, a limpeza de dentro para fora, a conversão é outra, bem diferente. O que marcava o judeu, né, a aliança, a circuncisão, é a aliança do eterno com o homem, né? Então, para um homem ser marcado, esse é meu, esse não é meu, na antiga aliança era circuncisão. Era feito no homem, né? Na parte íntima do homem ali. Mas Paulo diz que na nova aliança existe a circuncisão ainda. Só que Paulo diz que a circuncisão agora não é na parte íntima, mas sim no coração. Mas ainda há circuncisão. E a circuncisão é o despojar do velho homem, da velha carne. É abrir mão daquela parte, né, jogar fora. Ou seja, o ensinamento, o nosso pai, né, o Eterno, ele é muito didático na forma de ensinar. Então ele estava explicando o seu povo, fazendo o seu povo entender. Ó, vai chegar num ponto que o velho homem tem que ser jogado, deixado. E Paulo falou assim, mas é no coração. É verdade. Então esse ato, essa experiência que a senhora teve aí, é o novo nascimento. Novo João nascimento. disse isso, Sim. Jesus disse isso, e os apóstolos também. Só os pregadores de hoje que não. Os pregadores de hoje em dia dizem, não é necessário nascer de novo. Mas Jesus, o mestre, né, os apóstolos, diz que é João, necessário. Assim, necessário é. É. Necessário. Você não vê e nem entra. Entendeu? É verdade. Nem vê, não, se não nascer de novo. Mas deixa eu falar uma coisa com a senhora. Nesse momento que a senhora, enquanto ele ia na igreja, questionava assim, que não gostava de crente, o que a senhora sentia? Não gostava de crente, que mulher dele não seria crente? A senhora chegou a pensar em algum momento que a senhora teria que decidir entre ele Sim. e o Senhor? Sim. Sim. Teve um dia que eu questionei o modo de se dizer. Eu falei assim, Senhor, eu coloquei. Eu falei, Senhor, na tua palavra diz, se a minha mão está me fazendo mal, eu preciso cortá-la. Para que meu corpo todo Não vá para o inferno. não vá para o inferno. Então, eu não sei quem é que está fazendo mal para quem. Se sou eu na vida dele ou se ele na minha vida. Então, Deus também... É a pergunta que eu fiz. Mas você sabe que a partir daí... Olha, Marcelinho, é impressionante. A partir daí, ele chegava bêbado. Olha, bêbado fede muito. E você está deitado de frente, do lado de um homem bêbado, é uma coisa horrível. Quem tem marido bêbado, ou um bêbado, sabe por quê? Graças a Deus que o Senhor teve misericórdia da minha vida, teve misericórdia da vida dele e libertou ele. Porque, olha, aí eu comecei, o grande amor do Pai, que você fala, esse grande amor, que Deus amou o mundo de tal maneira, essa tal maneira começou a manifestar em mim. Mas ali eu nem senti o cheiro da bebida. Ele deitava e tal. Teve um dia que eu estava... Teve um dia, isso antes, que eu cheguei, ele chegou, eu já estava deitada, que ele chegava muito tarde, das jogatinas dele, e ele tomou banho, deitou, mas o cheiro fica. O cheiro fica. Aí eu levantei caladinha, falei, o quê? Eu dormia lá na sala, peguei um colchonete, botei na sala e fui dormir. Daí uns 2 minutos ele levantou, sentou, deitou do meu lado, no chão frio, que era naquele chão de cimento. Ele deitou ali no chão, nu, só de cueca. Aí eu falei assim, meu Deus, esse homem deitado aqui nesse lugar ainda vai me dar trabalho depois.
Aí tirei, falei, vamos lá pra cama. Não fica deitado aí nesse chão frio, não. Vamos voltar pra lá. Aí, a partir daí, eu já não sentia mais o cheiro. Não sentia mais o cheiro. Ele falava as coisas, não me irritava mais. Não me tirava do sério mais. Porque o amor de Deus estava dentro de mim. Hoje, quando eu vejo ele dormindo, eu oro, eu fico orando e falei, Senhor, Tu sabe. Ah, Jesus. Tu sabe todas as coisas. Às vezes eu falei assim, olha só, Senhor, não sabe de nada, está dormindo. Que inocência, a pessoa no sono. Acabou, está morta ali. Aí eu falei, Senhor, olha, esse homem trabalha tanto, luta tanto. Sabe, é um servo teu hoje. Quantas lutas ele passou. E não é dizer que eu sou boazinha, não. Não é dizer que a gente não tem os nossos estremecimentos, não. Sim, natural. Porque ninguém nunca ouviu nossos gritos dentro de casa, nunca ninguém levantou a voz um com o outro, nunca levantou a mão para mim. Nunca. Sabe? Então a gente tem os nossos diferenciamentos, as nossas discussões assim, as nossas discórdias, mas é ali, é sentado, é conversando, é falando. De vez em quando um altera com o outro, quando um altera o outro cala a boca. Porque tem que ser assim. Sabedoria, né? Tem que ser. E o crescimento, sabe, na vida conjugal, Deus junto, porque você cresce com Deus. Você vai crescendo. O teu casamento só cresce se tiver Deus ali, sabe? Só Jesus te dando esse crescimento, é passo, é degrau. Você vai avançando, mas é um de cada vez, é um dia de cada vez. Porque a vida conjugal é muito difícil. Como que Deus coloca duas pessoas diferentes, gostos diferentes, num lugar para morar, tu tem as ideias diferentes, gosto totalmente diferente. Para um propósito comum, né? Isso é bizarro. Um propósito comum. Que união. Fala, Jesus. Sabe, aí a gente vê lá no Éden, sabe, lá no início, quando Deus criou, né, o homem, e falou, ele precisa, quando ele viu que Adão estava tão solitário, precisava de alguém. Só que Adão não sabia, e vinha a mulher. A mulher é uma coisa que fala muito. Né, meu velho? Como fala? Acho que eu sou mulher por dentro, né? acho que eu sou mulher por dentro. Mas olha, Deus é sábio. A sabedoria, a multiforme sabedoria de Deus para criar isso. Fazer dois seres totalmente diferentes se completar. E aí, bom, a gente já meteu o pé no Marcelo aqui, né? Que não gosta de crente, não sei o que ele está fazendo aqui, né? Porque o homem tem que honrar a palavra dele. Não era nem para estar aqui, não é participação especial. Mas aí é onde o Marcelo entra nessa história, onde começa a conversão do Marcelo aí eu vou passar a palavra para ele. Sim, aí o que acontece? Foi numa dessas e tal que ele, foi logo após, né? De eu começar a sentir o amor de Deus e tal, que eu me converti e eu comecei a falar com ele, olha, eu preciso me casar, ele dizia que não, tal, etc. Quando foi um dia, nós estávamos no trabalho, meu patrão tinha dado uma festa e ele foi ajudante do churrasqueiro. Então ele foi, porque ele conhecia, ele trabalhava na churrascaria, então ele tinha conhecimento lá nessa churrascaria. E o rapaz, o churrasqueiro, veio e meu patrão disse assim para ele, você tem total liberdade, você pode beber o que você quiser, você é apenas ajudante do churrasqueiro, você é convidado também. Pronto. Falou uma palavra doce nos ouvidos dele. E desde aquela hora, meio-dia, 11 e pouca mais ou menos, que ele foi pegar o rapaz, ele começou a beber. E foi bebendo, o dia todo. Quando foi umas 6 horas, 6 e pouca mais ou menos, o meu patrão falou assim, ex-patrão, né, porque ele é falecido agora. E ele falou assim, Marcelo, pode levar o moço lá, pelo menos lá na passarela, na entrada da Manga Larga, da rua, né? Que quem está nos assistindo da Manga Larga sabe onde é a entrada. Mas a entrada da rua
que é 4 quilômetros onde nós estamos até a entrada. Então ele falou, posso levar. E foi levar o rapaz. Isso era 6 e pouco. Ele falou assim, vou ali levar e já volto. Talvez eu te pegue até pelo caminho. Eu falei, maravilha. Terminei meu serviço e fui. Vim para casa. Cheguei, tomei meu banho. Olha, 7 horas, 8 horas, 9 horas. Eu falei, meu Deus, essa entrada aí é a saída, né? Eu falei assim, onde é essa aí? São Paulo, Rio? Onde é? E 9, 10, 11, meia-noite, nada. Chegou um horário que eu estava cansada, sabe? Eu estava cansada de tanto trabalhar e muito preocupada. Eu estava cansada do trabalho e preocupada. Eu estava ficando muito nervosa. Primeiro, que não existia telefone, não existia luz. Você sabe disso. Sim. Chão de terra, não tinha comunicação. Nós estávamos aqui incomunicáveis. E o que aconteceu? Quando foi mais ou menos meia-noite e pouco, eu já não aguentava, eu estava esgotada, um cansaço, sabe, muito grande que eu já estava. E eu falei assim, aí fui pro quarto, fui orar. Aí eu ajoelhada falei, Senhor, eu não sei onde esse homem está, não sei. Eu estou exausta, eu estou muito cansada do trabalho, eu preciso estar descansada porque eu volto à rotina amanhã de manhã. E ele ainda não chegou e eu estou muito preocupada. Falei, Senhor, em nome de Jesus, traga esse homem do jeito que ele estiver, de onde ele estiver. O Senhor traz ele e passa um bálsamo em mim. Porque eu estou muito tensa, eu estou muito preocupada com ele. Olha, foi falar isso. Eu nem sei como eu deitei. Pum, desmaiei. Quando foi mais ou menos às 4h30 da manhã, eu ouvi um barulho na cozinha. Foi quando eu vi, ele estava em pé, com a vela acesa, né? O lampião, não me lembro se ele tinha acendido o lampião, porque na época era lampião a gás que a gente usava. E eu olhei ele assim, de baixo em cima, ele estava todo sujo, sem camisa, e com a calça dobrada até o joelho. E ele pegou, e eu falei assim, tá tudo bem? Ele falou assim, você não sabe o que aconteceu? Eu falei, não quero saber. Eu falei, eu quero deitar, dormir, descansar, toma o seu banho, vai dormir, descansar, porque amanhã eu tenho que trabalhar de novo. Tá. Quando foi de manhã, eu saí de manhã, ele estava deitado, eu falei, estou indo trabalhar. E quando eu voltar, eu quero que você esteja em casa, porque eu quero falar com você, porque eu tomei uma decisão. Ele falou, tá bom. Quando eu cheguei em casa de tarde, era umas 5h30 mais ou menos, ele estava deitadinho, arrumadinho, cozinha arrumada, estava tudo arrumadinho. Tudo certinho. Tomei meu banho, falei, podemos conversar? Podemos conversar. Falei, quem fala primeiro? Ele falou, não, eu falo primeiro. Aí que ele contou a história do que aconteceu com ele. Aí ele falou assim para mim, a minha moto não anda mais. Ela não andava a moto. Ele veio porque Deus trouxe, era aquilo. Senhor, traz ele do jeito que ele tiver. Sim, a oração foi essa. Sabe, a oração foi essa. De onde ele estiver, o Senhor traz ele, como ele estiver. Aí ele veio com a moto saiu de reboque, porque ela não andou. Aí nessa parte, nesse inteirinho, o que aconteceu, aí é ele que sabe, lá, desse processo lá. Mas, resumindo, para ele poder entrar na parte, aí um dia eu estava, depois de passar essa situação toda, ele contou tudo, né? O que tinha acontecido com ele, e ele falou, eu prometo para você, prometi para Deus, falou assim, olha, você prometer para mim é uma coisa, agora com Deus não se brinca. Você prometeu para Deus, você cumpra, porque quem promete para Deus tem que cumprir, porque senão você vai pagar um preço altíssimo, porque Deus não é Deus de brincadeira, não. Ele, não, eu não vou mais beber, eu não vou mais jogar,
Não vou fazer mais nada disso. Não vou fazer. Falei, ótimo. E passado algum tempo, a gente estava descendo. Foi no mês de dezembro, não me lembro. Eu acho que sim. Eu falei, ó, a partir do mês que vem, a minha vida vai mudar. Vai mudar. Porque eu preciso me casar. Se você não quiser casar, aí o negócio já vai ficar diferente. Ele falou, não, você pode marcar, pode ver tudo, porque eu não entendo nada disso, pode ir no cartório, ver como é que faz, tudo que eu me caso. Hoje somos casados, temos 31 anos de casados, para a honra e glória do nome do Senhor. Ele é convertido e ele é uma parte longa também, que ele também pode contar algumas coisas depois, eu não sei. Sim. Como é que você vai fazer? A segunda parte porque a gente pula muito, porque não dá pra gente. Não tem coisa que a gente não lembra que depois a gente vai lembrar, sabe? Que a gente não falou, que era importante. Mas o mais importante é que Deus não perdeu o controle. Sabe? Não perdeu o controle, ele não perde o controle. E quando a gente saía pra festa, antes de sair de casa, eu falava assim, não se esqueça. Existem 2 olhos como bolas de fogo te contemplando. Teve casos de pessoas colocar dentro da lata de Coca-Cola, né, cerveja e dar para ele. Eu não queria nem saber. Quando chegava alguém, entregava, eu estendia a minha mão e falava, está repreendida em nome de Jesus. Senhor, tu guarda meu esposo dessas bebidas. Guarda ele, não deixa que ele quebre o pacto que ele fez contigo. Sabe, graças a Deus. Jesus. Quando eu sentia assim, ele já sabia. E aí, a partir de, cumpriu-se a promessa dele da felicidade. Cumpriu-se a promessa. Não só chegando, mas permanecendo. Permanecendo, graças a Deus. Vamos gravar a segunda parte falando dos frutos dessa união. Sim. De vocês, né? Porque são muitos frutos aqui. É que a gente fala assim, pessoal de casa, você não consegue pegar a profundidade do que está sendo dito aqui. É uma realidade sem celular, sem energia elétrica. É verdade. Uma distância muito grande. Muito né? grande. Modos de comunicação tinha que esperar. Do tempo do que aquele ditado realmente era certo. Notícias ruins chegam rápido. Então ficava naquela. Mas aí, Marcelo, vamos tentar um pouquinho desse bate-papo aqui. Aí quer dizer que você foi e falou com ela que pegava até no meio do caminho, meia hora, né? Meia hora, né? Não dá nem isso. Não, acho que daqui, não dá, nós não. moramos até moto, a não. entrada, a suposta entrada que a irmã Helena esperava, não dá meia hora. O cara conseguiu fazer de meia hora 7 horas, 8 horas. E aí, como é que você pode contar um pouquinho desse momento? Ou quer voltar, retroceder um pouquinho, também fica à vontade. Não, tá tranquilo. Realmente o que ela falou aqui a gente vai só repor algumas coisas, né? E realmente era uma pessoa muito... Se defendeu um pouco, só apanhou. Eu nessa área assim da vida de cristão, eu era uma pessoa muito dura. Né? Eu não gostava realmente de falar de crente. Né? Até porque a minha família tinha meu pai tinha um outro segmento, então assim, para mim conhecer Deus foi até um pouco difícil, né? Mas assim, as coisas foram acontecendo e um belo dia realmente eu tinha todos os meus fracassos, né? Eu tinha fracasso de jogo, eu tinha fracasso de bebidas, eu passava a noitada na rua, eu era uma pessoa bem rebelde na questão do evangelho. Eu não gostava muito disso não. Né? E tá com um belo dia assim, como a minha esposa que contou, Deus botou nós dois de frente. Né? No caso assim, ele botou 2 pessoas malucas, né? Que era eu e ela, porque ela não me conhecia nem eu conhecia ela. Mas só que Deus já conhecia, Deus já sabia que nós dois ia se unir. Né? Mas só que Deus, foi o que ela falou, Deus não botou a parte dela nem a minha no mesmo dia, né? E realmente assim, eu fui uma pessoa assim que eu era muito fraco nessas áreas mesmo de vícios, né? Sim. Mas assim, mesmo assim, antes de eu conhecer ela, assim, eu não cheguei a te falar isso, eu ia à igreja. Eu era garoto, eu morava ali no Cruzeiro, chegando em Teresópolis, eu era garoto, eu já ia para a igreja. Eu ia numa igreja, Assembleia de Deus,
ali no Cruzeiro, em Teresópolis. Então, mas Deus já tinha um plano na minha vida, só que assim, a gente não levava a sério, né? E as coisas foram acontecendo, isso eu era criança ainda, né? E as coisas foram acontecendo. Depois disso, eu vim para morar aqui na Mangalá, né? Não morava aqui. Aí daqui eu cheguei até a frequentar uma igreja ali do lado da Pavolta, penso em Correias, que também acho que era Assembleia. Assembleia. Né? E ali a gente ia muito, mas era naquelas intenções de arrumar garotinha. Entrar na igreja para arrumar garotinha. Né? Mas assim, Deus já estava trabalhando, né? Deus já estava mudando o coração da gente sem a gente saber. Porque tem coisa que Deus está fazendo, a gente nem sabe. Sim. Ele já está trabalhando. E ali um belo dia, eu vou contar aqui um testemunho que Deus, nada fica encoberto aos olhos de Deus. Né? Tudo está patente aos olhos de Deus. Ele não passa nada despercebido. E um belo dia estava eu e um colega, a gente tinha saído de um barzinho ali da Praça de Correias, e ali a gente começou a beber. E quando a gente estava bem assim, embriagado, a gente pegou, estava quase na hora de ir para a igreja, a gente botou os cigarros na meia, eu e meu colega, e fomos para a igreja, mas já estava mamado já. Aí quando a gente chegou na igreja, estou contando isso aqui porque Deus é bom. Sim. Deus, ele trabalha. Então assim, só que a gente não adianta se esconder de Deus. Isso eu estou contando uma parte que eu não tinha te contado isso. Isso estou contando que entrou agora. Agora é Jesus, deixa fluir. Então assim, eu quero dizer o que assim? Eu quero dizer que há tempo para tudo. Eclesiastes 3 diz que é tempo para tudo. Né? Então assim, Deus já estava trabalhando na minha vida. E ali naquele dia a gente entrou na igreja embriagado, botamos o cigarro na meia. Aí na hora lá da pregação, o pastor estava pregando. E Deus revelou para o pastor dizendo assim, ó, tem 2 pessoas aqui dentro da igreja, que entrou aqui embriagado e botou o cigarro escondido na meia, mas sabe que Deus está te vendo. Aleluia. Com glória. Rapaz, a gente saiu dali e a gente estava, a intenção era assim, tinha umas 2 garotinhas que a gente gostava. Eu e meu amigo, a gente queria se entrosar com essas garotinhas. É antes de mim, tá? Isso foi antes de eu conhecer minha esposa. Eu era garoto ainda, eu era jovem. Eu estava aí com meus, vamos botar aí 17 anos, 18 anos mais ou menos. Aí ali foi revelado que a gente estava fazendo arte. A gente tinha entrado na igreja embriagado e com cigarro. E realmente foi verdade. Ali a gente, depois daquilo, a gente não foi mais à igreja. A gente ficou com vergonha, né? Aquelas coisas acontecendo e tal. E ali foi o processo, as coisas a gente foi amadurecendo, né? E o tempo veio acontecendo, aí chegou uma época aí que eu vim conhecer a minha esposa, né? Ela teve um casamento aqui, ela veio aqui para ser madrinha, e ali na festa ali a gente se encontrou, a gente bateu um olho no outro, e através da água ali, que realmente ela contou aqui, que a gente começou a se conhecer, conversar, né? E o processo foi acontecendo, né? Mas só que assim, o diabo ele sabe quando Deus tem plano na nossa vida. Então ele tenta atrapalhar. Quando Deus botou ela na minha vida, ele já tentou fazer algo tudo errado para não dar certo. Aí eu já comecei a fracassar mais em bebida, em jogos, essas coisas. Eu já tinha esse problema, né? E as coisas parece que foi aumentando mais, se agravando mais, né? Te empurrando para essa realidade. Foi me empurrando mais para essa realidade, de jogo, de coisa, e as coisas entre a gente não rolava bem. Mas ela, como ela disse aqui, a mulher sabe, ela edifica a casa. E Deus foi trabalhando no coração dela, falando com ela, e ela tendo paciência, orando, e Deus foi trabalhando, e Deus foi moldando também o meu coração. Mas foi difícil aquilo que ela contou aqui. Para quem não gostava de crente, seria difícil, entendeu? Assim, até o nosso relacionamento estava até sendo difícil, porque ela queria ser crente e eu não queria, né? Mas só que assim, quando Deus tem um plano, Deus não faz uma obra incompleta, Ele faz a obra completa. Né? Se Ele queria nós dois unidos, Ele já estava trabalhando na vida dela para depois trabalhar na minha. Né? Ele estava dando paciência a ela, condição espiritual, né? Para ela, espiritual. para ela suportar a minha vida, porque eu era mais duro. Né? Mas só que assim, quando Deus tem plano, nada atrapalha. Vai ter um processo? Vai. A gente vai tentar se unir, mas vai vir coisa tentando atrapalhar.
E, como ela nem chegou a comentar, existia pessoas que chegavam perto dela, aqui do lugar aqui, e falavam para ela assim, olha, não dá bola pro Marcelo não, que o Marcelo é maluco. Esse homem não tem futuro para tu não. É assim que as pessoas chegavam perto dela, entendeu? Então assim, só que assim, quando Deus tem plano, Deus tem assim um encontro com a vida, Ele sabe o que está fazendo, né? Então o que aconteceu? O processo foi se acontecendo, né? As coisas foi fluindo, né? Só que assim, eu tinha esse fracasso, realmente. Só que um belo dia eu fiz um propósito com Deus. Um dia que eu saí embriagado, que ela contou aqui, a gente estava atendendo o nosso patrão, e eu saí dali muito embriagado, peguei uma moto, tinha uma moto elefante, que ela tinha um radiador, que ela era conduzida a água também. E eu fui ali para a posse ali, sabe? Ali para a posse, mas 2 horas daqui. Daqui na posse umas 2 horas. E ali a gente já foi embriagado, já peguei pessoa carona, uma pessoa no caminho, também outra pessoa embriagada, né? E quando eu cheguei naquela ali em Barra Mansa, eu bati com a moto, bati um farol alto na minha cara e eu bati naquela rocha ali em Barra Mansa. Aí ali eu virei com a moto, eu caí dentro de um valão, entendeu? Só que ali o que aconteceu? Eu consegui levantar dali. Só que naquela hora que eu caí ali, e ali Deus já falou comigo. Falou, nunca mais tu vai botar bebida na tua boca. Ou seja, ela orava em casa. Ela orando em casa, mas eu estava correndo perigo. Você agindo lá. Mas Deus estava agindo através da vida dela, através da oração. Ela em casa orando por mim, para onde eu tivesse, que eu viesse. E ali a gente conseguiu levantar a moto, a pessoa que estava na minha garupa se arrebentou todo. Botamos ele na garupa de novo. Meu Deus. Chegamos ali na posse, no centro da posse, levamos ele para uma farmácia, fizeram curativo nele. Larguei para lá, não sei quem é até hoje. Morreu para lá. E a gente pegou e falou para a gente, ó, tem um baile lá em cima do Morro da Querosene, que era já subindo para o Brejão. Sim. E aí a gente subiu ali, chegamos lá e começamos a beber toda de novo. Tava eu e meu irmão. Você quer uma pessoa também que é difícil. Mas aí ali a gente começamos a beber toda, aí chegou ali uma pessoa, se encrancou com o meu irmão. Aí eu, que estava meio embriagado, e meu irmão falou, se tu encrancou com ele, vai encrancar comigo também. E ali rolamos na mão. Né? E o que acontece? Foi pancada para lá e pancada para cá. Mas só que ali, quando aconteceu, o que acontece? Deus conseguiu botar a gente em cima da moto, descer aquela serra da posse que eu não sei até hoje, só Deus sabe como a gente desceu ali. E eu vim para casa. Joelho colado no chão. Sim. Foi através da oração. Traga eles. Para me trazer. Arrebentados. E ali eu desci aquela ladeira ali, que é uma coisa muito alta, né, que tem na descida do Brejão, chegando na posse. A gente desceu ali, viemos embora. Só que a moto, assim, quando ela bateu em Barra Mansa, ela já vazou a água todinha, ela é refrigerada a água. Ela não tinha mais condição de andar, porque parou de refrigerar, o motor até bate, porque eles aquecem de tal forma. Mas essa moto não, ela não, mesmo sem água, sem nada, o radiador amassou todo, eu não sofri um arranhão. Mas eu cheguei em casa, todo rasgado, todo sujo, que ela contou aqui, embriagado. Aquela moto chegou e encostou na garagem. Na época a gente não tinha nem ponte, era uma pontezinha de madeira. Eu atravessei a ponte por cima do riacho e cheguei, encostei a moto. No outro dia, assim, ela só saiu rebocada para a oficina. Era uma moto elefante na época, né, que era a Gralha. E ela só saiu rebocada. Só que ali, assim, aí a gente, aquele processo, né, foi o que ela falou, cara, vamos conversar, né, no outro dia. E chegou de tarde, a gente conversou com esse tal, e eu fiz um voto para Deus. E para ela. Eu falei assim, ó, tu pode ter certeza de uma coisa. Nunca mais tu vai me ver numa roda de jogo. Nunca mais tu vai me ver com cigarro na boca. E nunca mais tu vai ver eu com bebida de álcool na minha boca. E eu vou prometer isso para você e para Deus. Glória a Jesus. E isso tem 30 e poucos anos que está fazendo agora. E realmente eu nunca botei isso mais na minha boca. Só que eu fiz esse voto para Deus. E quando a gente faz um voto para Deus, que a gente cumpre, Deus honra o que a gente vota para Ele, né? Então Deus tem me honrado até hoje. Né? Deus tem honrado as nossas vidas, né? E graças a Deus, Ele colocou na minha vida, é uma bênção, né? Deus uniu as nossas vidas, foi por
para a vitória. Aleluia. Mas no começo existia luta, existia assim opressão, existia assim batalhas, né? Mas Deus estava no controle, né? Ele trouxe uma pessoa que eu não conhecia e também me botou na vida dela uma pessoa que ela não conhecia. Mas Deus já tinha falado. Se Deus quando fala, Santo é teu nome, Jesus. né, ele já sabia o que ia acontecer. Só que as lutas vêm. Mas nós temos que suportar as lutas, né? E ali Deus realmente uniu nossas vidas, e até hoje a gente estamos aí, né? É uma vida tranquila. Deus repôs assim, tudo aquilo que eu desperdicei, Deus me trouxe tudo de volta, né? Deus honrou nossas vidas verdadeiramente, né? E aí estamos aí, lutando, né? A gente, para quem não gostava de crente, eu estou aqui no meio dos crentes, crente, né? Às vezes a gente até canta um louvor, graças a Deus que estou morando no meio dos crentes. Esse é novo para mim. A gente canta muito lá na igreja, um irmão que até já faleceu, e ele cantava isso, graças a Deus estou morando no meio dos crentes. E os crentes é benção, né? Eles que oram, eles que intercedem, né? Tem pessoas aí que estão perdidas, né? E tu pode ter certeza que a oração do crente, ela tem um poder muito grande, né? Porque a oração, ela não fica aqui debaixo do teto. Ela sobe e Deus desce com a resposta. Entendeu? Então, assim, eu tenho certeza que a minha vida foi muito através de oração, né? Foi através dela, através de muitas pessoas que orou, na igreja que a gente ia. O pastor teve bastante tolerância com nossas vidas. Ele aconselhou muito, chegou a vir na nossa casa. Era um pastor muito paciente, um pastor que fez o nosso casamento. Ele falou, fica tranquilo, irmão. Ele regou muito a nossa vida. Ele vinha na nossa casa, mesmo com todo o meu fracasso, toda a minha rebeldia, mas eu lembro que era o pastor Trevenzoli. Ele chegava na nossa casa ali, sabe, sentava com a gente na nossa sala ali e falava com a gente, orava com a gente, e Deus moveu as águas da nossa vida. Aleluia. Deus trabalhou em nossa vida, Deus limpou a nossa vida. Ele limpou a minha e limpou a dela. E colocou nós dois juntos para caminhar. Isso é, assim, hoje eu conto isso, eu fico, meu nome, assim, eu fico assim, exaltado aqui nessa noite, glorificado seja o nome do Senhor. Sim, Senhor. Porque Ele trabalhou. Dependesse de mim, eu estava aqui não, Marcelinho. Nem dando esse testemunho, não. Mas eu sei que Deus pode fazer algo que nós não podemos fazer, Deus faz. Né? Ele arranca vício, ele arranca qualquer tipo de coisa, né? Qualquer coisa que atrapalhe as nossas vidas, desde quando nós estamos dispostos a conhecer a Ele, mostrar para Ele que Ele pode trabalhar, Ele trabalha. Não existe causa assim, impossível que Deus não possa trabalhar, cara. É verdade. Porque Deus trabalha. Aleluia. Deus, assim, Ele tem, desde quando nós caímos no arrependimento, que nós reconhecemos nossos erros, Deus não tem dificuldade, não. Ele, não importa se às vezes tem pessoas que estão aí, estão perdidas, estão achando que não tem jeito, entendeu? Mas para Deus, Deus ele arranca a ovelha pelada, perdida, onde ela estiver. Ela pode estar cheia de carrapicho, ela pode estar toda embolada, toda enrolada. Mas Deus traz de volta, Ele limpa ela, trata dela, cuida dela, sara as suas feridas e bota onde que ela tem que ser botada. Aleluia. Deus faz isso. Deus usa as coisas malucas, doidas para confundir as sábias. Às vezes as sábias não entendem. Entendeu? O que Deus está fazendo? E Deus era uma pessoa maluca, doida. Mas hoje Deus me colocou aqui nessa noite para falar isso. Que Ele tem poder para curar. Aleluia. Ele tem poder para isso. Né? É só nós colocar na brecha, é só nós colocar na posição que Ele está trabalhando. Deus não dorme não, Deus é 24 horas, Ele cuida da gente. Né? Então assim, eu tenho certeza que um dia até ela falou para mim, foi só a história do casamento, que eu não queria casar, que ela poderia casar, para resolver a situação dela, mas a gente ia ficar tranquilo. Só que assim, Deus quando faz a obra, Ele faz por completo. No dia que ela foi se batizar, Deus tocou no meu coração, batiza junto com ela. Sabe, uma coisa assim que é inexplicável, sabe? Eu não queria me batizar, eu não queria nada, mas Deus falou assim, hoje tu vai se batizar junto com ela. E foi, não teve nem preparação nenhuma, eu batizei junto com ela. Junto. Nós entramos nas águas junto. Glória a Jesus. Então assim, Deus limpou nós dois. Colocou nova vida. Né? Na vida dela, na minha vida. Então assim, irmão, vou falar uma coisa aqui para vocês. Foi uma coisa que Ele colocou assim na nossa vida. Que assim, só experimentando, só bebendo dessa água para saber. É verdade. Né?
Assim, foi através do copo d'água que eu pedi para ela, né? Mas Ei, assim, Jesus. Deus já tinha marcado aquele encontro ali, né? Deus assim, eu era muito uma pessoa muito tímida, eu não gostava muito de falar, né? Ela sabe Imagina. disso. Eu era muito assim, eu era assim, muito tímido, eu não tinha assim, muita sabedoria de falar, gostava. Mas Deus me deu entendimento e sabedoria naquela hora para segurar na mão dela e falar, essa é sua esposa. Chegou a falar contigo? É sua esposa, ela falou, esse é seu marido. Então assim, Deus trabalha assim, né? Eu tive conheci tantas pessoas daqui, mas quem diria que Deus ia colocar uma pessoa lá do Rio de Janeiro na minha vida, uma pessoa que eu nunca vi. Tá aqui. Temos 33 anos, né? 32. 32 anos de casado, Vai fazer 33. vai fazer 33 anos, estamos aqui. Ah, se eu falar para vocês que todo dia foi flores, não foi não. E não é flores, né? Mas nós entendemos um ou outro. E a vida do casal tem que ter um entendimento. Existe a hora de calar e existe a hora de falar. É verdade. Né? Se nós não tivéssemos esse diálogo um com o outro, ninguém consegue entender. Mas graças a Deus, Deus faz nós entender isso. Né? Deus nos educou muito. Deus mostrou muito para nós o caminho que nós devemos seguir. É verdade. Né? Então, assim, eu glorifico a Deus, Glória ao nome de Deus. dou esse testemunho aqui e sei que Deus pode fazer algo tremendo. Isso Né? porque foi cortado esse testemunho, né? A gente nem... Não dá tempo, porque Não dá pra falar. para se falar muita coisa assim, né? Eu Não sei que deu a hora tempo. já está até avançada. Mas o que acontece? Se a gente for contar tudo mesmo, assim, experiência com Deus, o que Deus faz, é uma coisa muito linda. Né? O mistério de Deus na nossa vida é muito lindo. Né? E Deus tem feito, cada dia tem feito coisas novas ali no nosso lar. Né? E se a gente for olhar para os defeitos, né? Jesus falou com aquela mulher. Né? Assim, para aquelas pessoas que apedrejavam ela naquele momento, e falou assim, se quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Né? Todo mundo tem defeito, mas né, Deus está aqui para o quê? Para controlar a nossa vida, aperfeiçoar nossas vidas, tirar os defeitos. Né? Isso só acontece com o processo, com o tempo. A gente vai conhecendo a palavra e Deus vai trabalhando. Né? E um versículo assim que eu comecei a conhecer o Evangelho, e eu guardei no meu coração e ficou gravado no meu coração até hoje. É o versículo 5 do Salmo 37. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Rapaz, Deus tem feito. Deus faz. Desde aquele dia Deus tem feito coisas na minha vida tremendo. Então, ele falando do versículo da Bíblia... Meu versículo é o versículo dele. O versículo que Deus tinha falado comigo, Romanos 5, que eu ainda não era convertida ainda. E Deus falou comigo. 3 vezes Deus se manifestou de uma forma. E dessa forma, da forma que no dia também que eu estava, que eu passei uma noite assim, em claro, não conseguia dormir, por causa das noitadas dele, assim. E teve uma noite que Deus falou comigo, sabe? Porque eu não estava aguentando mais. Aí Deus pegou e estava falando comigo. Eu dormi, eu estava dormindo. Eu acho que estava dormindo. E de repente aquela voz dentro de mim. A voz era audível, ao mesmo tempo que se ouvia, era dentro. Aleluia. Era dentro, uma voz dentro, e uma voz estrondosa. E eu naquela angústia, sabe? Sempre esperando ele, sempre preocupada com a volta dele. E Deus falou comigo, Romanos 5. Eu questionei. Falei, Romanos 5? Não seria Romanos 15? Ó, Ou 10, seria. eu nem vi o que era Romanos 15. Eu fiz Romanos 15, Romanos 5. E aquela voz começou a estrondar. Aí falou assim, Romeiros. Aí Romanos, eu entendia Romeiros. Aí eu falei assim, que é isso? Romeiros. E a voz falando, Romanos 5, 5, 5, 5, 5 vezes. E Romanos 5 fala do quê? Da justificação pela fé. O que é justificação? Né?
É o preço pago. Está pago. Está pago. É a honra do sangue de Jesus Sim, conosco. é um novo nascimento. É um novo nascimento. Adoção de filhos. Né? Aí o que está escrito no Romanos 5, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus que foi derramado pelo Espírito Santo em nós, em nossos corações. Sabe? Aí eu peguei e fiquei assim, quando foi de manhã. Aí eu dormi. Depois daquilo eu dormi. E eu peguei e perguntei para todo mundo, perguntava a todo mundo. O Zeca foi o primeiro a passar na rua. Eu falei, Zeca, tu escutou? Perguntei para ele, tu escutou? Perguntava para todo mundo se escutou. Eu falei, não é possível que ninguém escutou. A voz cobriu esse vale todo. Aleluia. Eu falei, meu Deus, e a palavra de Deus diz, né, quem tem ouvidos, ouça. Sabe, e aquela voz estrondosa falando 5, Romanos 5. Eu falei, meu Deus, aquilo que o irmão Luiz estava falando, ele, irmão, não esqueço disso, que a irmã contou isso, ele não esquece. E isso tem anos. Muito forte. Muito Não dá pra forte. esquecer. Aí o Zeca pegou e foi ler comigo em Romanos. Falou assim, olha só, isso aqui requer a tua paciência. É um trabalho de Deus contigo, a sua justificação. Deixa o seu marido, que depois Deus vai cuidar dele. Deixa ele. Glória a Jesus. Deus vai cuidar dele. Agora o momento é contigo. Sabe, Deus está te justificando. Porque diz que a mulher, o marido é santificado pela... A mulher é santificada pela mulher, né? O marido é santificado. O marido é santificado pela mulher. Então, aí ele falou assim, não se preocupa não. O Zeca falou, não se preocupa. Porque Deus vai tratar dele depois. E foi. Foi de uma maneira dura, né? Porque a própria palavra diz, se não for por amor, será como? Pela dor. E ele só não morreu porque era plano de Deus. Ele está vivo da promessa que ele fez. Glória a Jesus. Sabe? E Deus é maravilhoso. Se a gente for contar aquilo que Deus faz, que fez ontem, que fez agorinha mesmo, puxa, Deus é maravilhoso. Mas vê o poder da decisão, né? É O poder verdade. da decisão. O Marcelo, eu aprendi muito com o Marcelo, eu aprendo todos os dias, né? Quer dizer, quando a gente conversa. E algo que ele me ensinou, eu vou levar por toda a minha jornada, é o poder da decisão. É interessante que a palavra cisão vem da palavra circuncisão, é tirado disso. Ou seja, é decidir. Daqui para cá acabou. Uhum. Daqui para trás acabou. Até conversar com o Patrick, falava que o Senhor lança fora, no mar do esquecimento dos nossos pecados, delitos, falhas, né? Faltas. E a gente conversava assim, cara, o mar do esquecimento é Jesus. É verdade. Nós lançamos sobre ele esse verdade. passado. Mas tudo tem a ver com uma decisão. Uma irmã, passando, talvez ela esteja nos vendo aqui, passando uma luta muito grande com o marido, que o marido é um incrédulo, quase ateu. E é uma mulher do eterno, poderosa em oração. E ela passou muitos anos orando, até que o dia o Senhor me deu um código para entregar para ela. Eu falo, o que você ora acerca dele? Ah, eu oro para o Senhor salvar, o Senhor salvar, o Senhor salvar. Eu falei assim, cara, a salvação já aconteceu 2000 anos atrás. Você tem que orar para ele dar uma resposta a essa salvação. Sim. E independente do lugar, ele não vai, talvez não dê essa resposta na igreja, Verdade. né? Talvez seja numa posse da vida, né? Talvez seja na casa de uma irmã da vida, ou numa festa de casamento da vida, um copo d'água da Que vida. a gente fica enfim, esperando a momento. conversão para Deus falar, né? Isso aí. Não. Não, É antes. não O mesmo. propósito dele é antes. É antes. É que nós só. Uma ovelha, como eu compartilhava aqui, uma ovelha, literalmente falando, um animal ovelha, ele enxerga apenas 35%. 65% da sua visão é prejudicada. Ele é Sim. míope, né? Sim, E o salmista nos compara a ovelha, ou seja, ela consegue enxergar 35% só da realidade ao seu redor. Não quer dizer que a realidade ao seu redor é só os 35% que ela vê. Ela só consegue ver 35%. E o salmista nos aplica como ovelha. Então quer dizer o seguinte, quando o Senhor nos livra, quando acontece manifesta um livramento da parte dele, você fala, oh, que grande livramento, é só 35% do que ele fez. 65% do que ele fez ficou oculto. Quando ele nos Com abençoa, certeza. você fala assim, o Senhor está me abençoando demais. Querido, é só 35% das bênçãos dele. 65% é oculto. é verdade. Bendito seja o nome de Jesus. Então é o poder da oração, Verdade. a oração, a paciência, É verdade. o crer sem questionar, É a verdade. decisão, honrar a palavra.
né? Vamos voltar aqui para estar falando os frutos desse relacionamento de vocês, em nome de Jesus, dessa união de vocês. Porque o Senhor poderia ter feito muita coisa com Adão sozinho ali, mas falou, não, vou fazer muita coisa, mas não tudo com Adão. Preciso de Adão e sua ajudadora. Certo? E no dia que nós fomos batizados, nós estávamos trabalhando, né? Eu pedi ao meu patrão, falei assim, olha só, vou adiantar tudo que eu puder pela manhã, mas eu vou me batizar, eu vou me batizar. Ele falou assim, tá bom. E quando eu cheguei, eu falei com o pastor, pastor, eu preciso ser batizada primeira, porque eu tenho que voltar para trabalhar. Olha, quando nós chegamos, a casa estava lotada, a piscina. Então, a piscina era assim e dava a volta para subir. Quando eu comecei a subir, eu vim na frente e ele atrás. Fomos subindo. Todos olharam. E nós subindo. Todos olhando. Fui lá dentro, troquei de roupa. Quando eu cheguei na cozinha, meu patrão falou assim, você está diferente. Glória a Jesus. Você está muito diferente. Eu falei, graças a Deus. Eu falei, é o brilho do Espírito Santo. E quantas vezes eu preguei para eles que a mulher dele era uma teia, não cria. E ela um dia me questionou. Ela falou assim, se você dá 10% do seu dízimo, eu acho que o Aldir não precisa te dar menos 10%. Você não precisa de 10%, você está dando para pastor. Eu falei, quem disse que eu dou alguma coisa para pastor? Não dou, não. Eu falei, eu devolvo 10% ao Senhor. Ele me dá 100%. Eu devolvo 10% para as obras dele. E para mim não tem problema nenhum. Eu me sinto alegre. E fico preocupada se eu não posso. Eu falei, Senhor, em nome de Jesus, Deus nunca deixou faltar. Nunca, nunca deixou faltar o meu dízimo. Nunca. Sempre supriu minhas necessidades. Naquilo que eu preciso. Nunca além daquilo que eu preciso. Mas na medida certa. Sabe? Então, e ela começou a falar, eles falavam muita besteira, sabe, né, de crente, que aquilo, que pastor fazia isso, que pastor só queria dinheiro, coitado, você não vê aquele homem lá no Maracanãzinho, que andava com sacos de dinheiro, que foi recolher, aquele homem não vale nada. Eu falei, meu Deus. Eu falei, olha, a senhora tem que tomar muito cuidado com as coisas que fala de um homem de Deus, um ungido de Deus. Passou-se uma semana, eles não vieram. 2 semanas não vieram. Eu falei para ele, aconteceu alguma coisa. Eles não faltam todo fim de semana. 20 dias depois, ele chegou. Quando eu cheguei na cozinha, cheguei na geladeira, tinha um envelope transparente com alguma coisa dentro e colado na geladeira. 2 bichinhos lá dentro. Eu olhei aquilo e falei assim, ué, isso é berne. 2 berne, isso que dá no... Eu olhei aquilo e fiquei quieta. Fiz o café da manhã, coloquei a mesa, ele se levantou, porque ele sempre levantava primeiro do que era. Ele se levantou e falou assim, bom dia, Helena. Eu falei, bom dia. Tudo bem, tudo bem. Ele com um curativo imenso na boca. Aí ele falou assim, Helena, você sabe o que é aquilo? Eu falei, sei. Ele, o que é? Eu falei, berne. Ele falou assim, Helena, você não imagina onde esses bernes estavam. Eu falei, estou vendo, na sua boca. Olha só. Na sua boca. Aí ela chegou e falou assim, Helena, você já viu a novidade? Eu falei, vi a novidade. Eu falei, por isso que eu digo, dona Beth, nós precisamos tomar muito cuidado com o que a gente fala. Porque tem coisas que a gente fala que não ofende a pessoa, mas ofende a Deus. E com Deus não se brinca. Com Deus não se brinca. Ela falou assim, você acha que isso aí é um castigo? Eu falei, não, castigo não. Isso é para mostrar que Deus existe e que Deus faz. Porque às vezes nós ouvimos, Deus é amor, Deus só amor.
Mas Deus é justiça e Ele castiga, porque ele disse que Deus não castiga. Castiga? A Bíblia diz que Ele castiga. E é os que ama, né? É, o que Porque ama. nós que não amamos, então... Ele castiga os que ama, aos que ama. Então ela ficou olhando assim e ela começou, sabe, a falar coisas de casamento. Só sei que sempre preguei para eles. Sempre pregava para eles. E ele nunca quis casar com ela. Eu comecei a falar para ele. Eu falei assim, olha, toda mulher, ela quer um casamento. Toda mulher, no fundo, ela quer se casar. Ela quer se casar. Sabe, porque isso é lei de Deus. Isso é mandamento de Deus. Você sabe que passou alguns meses, ela começou a falar com ele. Não é que ele casou com ela? Glória a Jesus. Glória a Jesus. São frutos, sabe? Igual você estava falando, os frutos são frutos. Nós vamos voltar para falar sobre os frutos. São muitos, eu conheço alguns. Nós vamos voltar aqui, se Deus permite. Se Jesus não voltar, a gente volta. É verdade. Né? Mas eu quero agradecer a primeira senhora, né? Porque eu me sinto honrado. Você não sabe como. Foi um prazer, uma honra para nós também. A honra é toda minha. Vai estar contando os frutos, mas um dos Para frutos... todos também que estão nos assistindo, sabe? Um prazer, uma honra. Quem é aqui? Porque talvez muitos não conhecem. Esse casal é bênção aqui. Amém. Nesse lugar. Né? Às vezes eu falo muito isso com o Marcelo, né? O Marcelo às vezes falava assim, não sei se eu posso, vamos falar. Nem vou te perguntar. Eu falo, Marcelo, você talvez para a sua família você vai pregar não verbalmente, não é falando. Sim. A sua vida vai ser a maior pregação. Sim. Né? Sim. Enfim, e tem sido. Né? São vezes esse lugar, eu me lembro que eu ouvi uma vez uma canção, até hoje eu coloquei aqui, né? Na casa da irmã Helena, e eu era um bom religioso, mas todo bom religioso, quando ele é um bom religioso, ele reconhece que em um nascido de novo é algo diferente. É verdade. Eu faço isso daqui para ser um bom religioso, e aquela pessoa tem algo que eu não tenho. Eu não vou estar falando sobre o que é semana que vem. Semana que vem não, na próxima, semana que vem eu acho que é o Ziel. Mas quero agradecer a senhora, que só deixa suas considerações finais aí. Amém. Uma palavra de bênção sobre aqueles que estão em casa, sobre Amém. nossas vidas também. Amém. Eu quero dizer que não perca a esperança. Não perca a esperança. Aleluia. Que o Senhor, os ouvidos deles estão atentos. Atentos. O braço não está encolhido. E as orações são ouvidas. Só que Deus, Ele faz tudo exatamente no tempo certo. Então, aqueles que tiverem com alguma promessa, se tem promessa, já ouviu promessa, alguém já profetizou, confia e espera, porque o Senhor vai fazer. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Marcelo. Eu quero agradecer também, Jesus. Estar aqui, nesse momento aqui, a gente dizendo algumas palavras e também agradecer pela tua vida, porque muitas vezes também a gente conversou, a gente pedia conselho, né? E ela me aconselhou muito também. Né? Então eu glorifico a Deus pela tua vida, né? E me sinto honrado de estar aqui nessa noite. E uma das coisas também que eu digo aqui, né, para quem está nos ouvindo nessa noite, é que quando a gente pedir conselho, pede uma pessoa que tenha bom conselho. Pessoa que tenha a palavra. Não chegar assim perto de qualquer um, não, mas chegar a pessoa que tem raízes. Aleluia. Para dar um bom conselho, né? Porque às vezes a palavra mesmo diz que nem todos você pode pedir conselho. É verdade. Né? A pessoa, para se chegar a você, ela tem que ter base. Né? Ela tem que ter palavra, ela tem que ter raiz. Né? Se não tiver, você não vai ter um bom conselho. Né? Então eu deixo isso aqui nessa noite. Toda vez que precisar de algo, de uma palavra, peça a alguém que tem. Né? E a gente precisa disso. Eu agradeço por essa noite, por esse momento aqui. Agradecer você também que ficou conosco durante todo esse bate-papo aqui. Tenho certeza, meu querido, que você foi ministrado pelo Espírito Santo. Aí o Senhor falou contigo. Em áreas que você talvez nem tinha noção que precisava ser mudado, transformado. E o Espírito, ele faz isso. Né? Ele nos mostra, ele nos revela. Ele revela da forma que estamos, não que pensamos estar. E quando ele usa a nossa vida, ou o que ele está fazendo na vida de outro, ele mostra. Posso fazer na sua também. Deus não faz acepção de pessoas. Agora, ele não tem filhos, né, prediletos, mas ele tem filhos mais chegados. Né? A
Aproxima-te do Senhor, da forma que você está. Não queira arrumar a sua vida para se aproximar dele, porque você não tem capacidade para isso, nem o poder para isso, né? E se renda ao Senhor onde você estiver nesse momento, confesse os seus pecados, fala assim, eu estou assim, assim, assim. Assim como o Senhor fez na vida da dona Helena, da irmã Helena, na vida do irmão Marcelo, da Ana Elisa, na vida do Marcelo, o Senhor pode fazer na minha também. E o Senhor fará. É verdade. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Amém. O Senhor abençoe sua casa, sua família, Glória a Deus. em nome de Jesus. Amém.